noite a todas e todos. Magnífica professora Márcia Pereira Fernandes de Barros, reitora da Universidade de Salvador, Unifacs. Ilustríssimo professor Miguel Calmon Teixeira de Carvalho Dantas, coordenador do curso de Direito da Unifacs. Ilustríssimo professor Rômulo de Andrade Moreira, patrono da turma, em nome de quem saúdo todas as demais autoridades presentes e representadas. Minhas diletas afilhadas, meus diletos afilhados, nobres amigas, amigos e parentes das formandas e formandos dessa nobre turma denominada Adroaldo Leão, nosso inesquecível timoneiro, que me trouxe para o nosso curso e a quem rendo todas as homenagens. Boa noite, estamos em festa. No céu dessa noite estrelada por cada um dos meus afilhados e afilhadas, acendo a esse púlpito envolta em pura emoção para proferir as últimas palavras que vocês ouvirão antes de transmudarem as peles de suas almas de alunos para bacharéis em Direito. Ainda que alguma coisa esteja profundamente fora da ordem, estamos aqui, congregados pela beleza do fechamento deste ciclo e, como cantou Caetano Veloso, tentando traduzir a sensação de intenso júbilo, pletora de alegria, um show de Jorge Benjó dentro de nós. Esse momento único em que se concluem 5 anos de esforços e sacrifícios pessoais e familiares. É muito, é grande, é total. Então, senhoras e senhores, não poderia deixar de começar essa saudação senão agradecendo afetuosamente a generosidade de cada um e de cada uma de vocês, minhas afilhadas e meus afilhados, que com vossa escolha me envolveram nesse laço invisível e profundo, forjado do ouro do mais puro afeto e reconhecimento, e cuja tessitura nos unirá para sempre, sem que jamais nos deixe faltar o oxigênio do companheirismo e da alegria desse encontro de vidas. Contudo, devo confessar, e sem espaço para falsa modéstia, de forma ainda mais insistente do que nas paraninfias anteriores, nesta me vi, entre a curiosidade e a incredulidade, tentando compreender o porquê da minha escolha. Sim, minhas amadas formandas e formandos, porque a mim, se nesse grupo de eleitos pela generosidade afetiva de vocês, há as mais preciosas bússolas e as mais valiosas lentes com as quais um estudante pode enxergar o mundo. Rômulo Moreira, patrono desta turma, é o horizonte para o qual eu miro quando tenho medo de monstros assustadoramente reais, como a repressão e a censura, quando me falta coragem e esse medo me faz questionar se não seria a hora de retroceder. Não há covardia que resista à bravura imensa de Rômulo, a quem admiro num nível difícil de traduzir, e agradeço por ser um homem do nosso tempo. Vicente Coni é lugar para se olhar quando desejarem relembrar o quanto é possível, ainda na juventude, realizar grandes feitos e aliar competência profissional, simpatia e paciência para realizar bem cada tarefa. Ademais, egresso dessa casa, da graduação e do mestrado, não lhes deixará esquecer que vieram de uma escola séria, de excelência, incubadora de grandes profissionais como ele. Em Giovanni Peixoto, vislumbrem com perfeição a ideia de integridade moral sem moralismo, de densidade acadêmica sem eruditismo fútil, de um magistério sério sem modorra, de empatia e de docência exercida por e com amor. Em Antônio Lago, amigo com quem compartilho o amor pelo direito civil, diviso uma das mais brilhantes pratas dessa casa. Integrante da primeira turma formada pelo nosso curso, é procurador do Estado, valoroso advogado, professor amado pelos seus alunos e, como se não bastasse tudo isso, casado com uma das maiores processualistas do Brasil. E, por fim, com especial admiração, contemplar Irena Martins é perceber uma das pessoas mais inteligentes, éticas, humanas e nobres que tenho a felicidade de conhecer. Amizade que almejei firmar desde o dia que com ela cruzei nos corredores do antigo PA4. Na contramão desses tempos estranhos em que o idiota da aldeia, como declarou Humberto Eco, ocupa orgulhoso as tribunas diárias das redes sociais, Irena é como a brisa de lucidez mais aguda, embalada com elegância numa melodia de Jobim. Assim, depois de longa maturação, concluí que uma das razões da nossa identificação está no fato de que vocês parecem ter em mim o exemplo de um novo tempo que já começou e que está sequioso por se consolidar. Em 2018, fui a primeira paraninfa mulher do curso de Direito da Unifacs, à época com 22 anos de existência, e me recordo da euforia que eu senti ao formular o meu discurso, ciente de que a minha presença ali era simbólica de uma era que quer sepultar o mito de que o sucesso e a admiração são caminhos naturais apenas para os homens. Se cursos de direito já têm, de há muito,
um número de mulheres superior ao número de homens, e esses dados encontram correspondência nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, por que tão poucas professoras agraciadas com distinções acadêmicas como esta? A resposta está no trecho de um dos livros mais difíceis e bonitos que eu já li, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina de Jesus. Quando eu era menina, o meu sonho era ser homem para defender o Brasil, porque eu lia a história do Brasil e ficava sabendo que existia guerra, mas eu só lia nomes masculinos como defensores da pátria. Então eu dizia para minha mãe, por que a senhora não faz eu virar homem? Ela dizia, se você passar por debaixo do arco-íris, você vira homem. Quando o arco-íris surgia, eu ia correndo na sua direção, mas o arco-íris estava sempre distanciado, igual aos políticos distantes do povo. Eu cansava e sentava, depois começava a chorar. Mas o povo não deve cansar, não deve chorar, deve lutar para melhorar o Brasil, para nossos filhos não sofrerem o que estamos sofrendo. Eu voltava e dizia para minha mãe, o arco-íris foge de mim. Carolina era uma mulher negra, empregada doméstica, apaixonada por literatura, cuja sensibilidade para retratar o calvário da gente humilde das favelas do Brasil do século XX foi tão grande que lhe transformou em best-seller, traduzido em 13 idiomas, com centenas de milhares de cópias vendidas. Foi ela quem disse a célebre frase de que o negro só é livre quando morre. Hoje, Carolina, penso que você ficaria feliz em ver que nós não precisamos mais querer deixar de ser mulheres para lutar pelo nosso país, para perseguir um Brasil mais justo, para defender nossas ideias e ideais. Aqui estou eu, Carolina, emocionada por poder novamente ser espelho para tantas e tantos jovens, no mesmo lugar que também já foi lindamente ocupado pela professora Fernanda Lordelo, mulher negra e co-coordenadora deste curso de Direito, ovacionada semestre passado na sua Paraninfia. Avançamos muito desde 1960, ano da publicação do livro. Porém, precisamente nesse momento, não há como esquecer que estamos vivendo a angústia de um tempo particularmente difícil enquanto nação. Nesses mais de 500 anos de história, permanecemos longe de empreender as mudanças estruturais necessárias para a superação do nosso passado colonial, violento, escravagista, patriarcal, excludente e fóbico. A ignorância e a não educação do nosso povo parecem seguir sendo metas da nossa elite política, elementos ainda mais atraentes em tempos de pós-verdade e de manipulação tecnológica de informações. E tudo isso desemboca no epicentro desse momento atual, marcado pelo signo do surrealismo e da exasperação. Como disse Bertolt Brecht, realmente eu vivo num tempo sombrio. A inocente palavra é um despropósito. Uma fronte sem ruga denota insensibilidade. Quem está rindo é só porque ainda não recebeu a notícia terrível. Que tempo é este em que uma conversa sobre árvores chega a ser uma falta, pois implica em silenciar sobre tantos crimes? Esse que vai cruzando a rua calmamente, então já não está ao alcance dos amigos necessitados. Sem qualquer partidarismo e evitando a tentação das polarizações estéreis, não podemos negar que estamos cobertos pela lama física de Mariana e de Brumadinho e pela lama moral de sequenciais escândalos de corrupção. Estamos manchados pelo óleo de um desastre ambiental que cobriu de tristeza e vergonha as nossas praias e que não encontrou uma resposta institucional minimamente decente em nossos governantes, dependendo dos braços nordestinos para ser resolvido. Estamos atravessados pela bala que matou Ágata dentro de uma van escolar e pelos tiros que atingiram quase 2 dezenas de crianças só esse ano no Rio de Janeiro. Estamos achincalhados por uma tentativa de revisionismo histórico estúpida que quer apagar dos nossos anais a existência de uma ditadura militar que dizimou centenas de pessoas e destroçou suas famílias e que alguns já tiveram o despautério de chamar de regime democrático de força, como se isso não fosse um paradoxo dos mais absurdos. A minha presença nesse púlpito é sim sinal de novos tempos, mas não de tempos fáceis ou menos desafiadores. É preciso estar atento e forte, pois as tentativas de desmonte do sistema de direitos humanos, de criminalização da arte e dos artistas, de retrocesso nas conquistas da comunidade LGBTI, do enfraquecimento da independência feminina, de ataques à laicidade republicana, que é a essência do nosso Estado de Direito, e da manipulação populista do judiciário, para que navegue em correntes distantes das águas constitucionais, são muitas e cotidianas. Contudo, não menciono essas questões para turvar seus olhares com desesperança ou desespero num momento tão bonito de suas trajetórias. Ao contrário, como diria o poeta Mayakovsky, não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las,
rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas. Me sirvo dessas reflexões apenas porque o simbolismo desse momento de metamorfose que vocês experimentam é muito forte, e situá-los nos desafios do nosso tempo e da nossa profissão é o meu papel como madrinha. Estou confiante que verei emergir desse processo juristas éticos, competentes, valentes e aguerridos na busca não só da justa e almejada realização pessoal, mas também da construção de um poder judiciário mais eficaz e menos seletivo, e de um país em que a efetivação da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais não seja apenas uma utopia para a maior parte da população. Tenho enorme alegria de ter ajudado a gestar esses novos e novas juristas e a esperança de que, com essa nossa atuação diligente, tempos melhores para todas e todos nós estejam a caminho. Penso ainda ser importante mencionar que vislumbro uma outra possível razão na minha escolha como madrinha dessa turma tão bonita. Se há algo que guia a minha vida profissional e que eu gostaria de compartilhar com minhas afilhadas e afilhadas, nessa nova fronteira entre dois mundos, o da faculdade e o da vida laboral que vos espera, é que eu nunca abri mão para atingir meus objetivos profissionais de estar confortável na pele que eu habito. Acreditem, minhas afilhadas e afilhados, no direito há espaço para a ética, a autenticidade e a independência. É possível ganhar dinheiro e seguir defendendo o que se acredita. É plausível respeitar as instituições sem ser subserviente a elas. É compatível ser criativo, livre e responsável. É viável conciliar trabalho, amor e família. Mas não há realização a longo prazo quando se abre mão daquilo que intimamente nos constitui. Hoje já somos 1.100.000 advogados no Brasil. Em 13 anos, a estimativa é que ultrapassemos os 2 milhões. Serão bem-sucedidos não os que entrarem na forma normalizadora das expectativas de uma sociedade que opera com a lógica da massificação de coisas e pessoas, mas os que abraçarem um constante estudo e atualização, bem como o aprimoramento da capacidade de raciocínio crítico, criativo e humano. Somos gente, não robôs, e nossa humana pluralidade é o que, ao mesmo tempo, nos distingue e nos hermana. Não receiem o julgamento dos detratores, como nos ensinou com picardia o maior cronista brasileiro, carioca Nelson Rodrigues. Reparem como cochichamos o ditirambo e berramos o ultraje. Por coincidência, só ultrajamos os melhores. Eu diria ainda que nossa reputação é a soma dos palavrões que inspiramos nas esquinas, salas e botecos. Celebremos assim as individualidades, a força e a coragem de cada uma e de cada um desses juristas que hoje inicia, graças ao seu esforço próprio e ao fundamental apoio de suas famílias e amigos, o primeiro dia dessa nova estrada de dor e delícia. Para mim, disse Heráclito, um único homem é 10.000 se ele for o melhor. Sejam os melhores que puderem, por vocês e pelos outros, e vocês podem muito. Não se anestesiem diante da violência do racismo, da fome, da mediocridade ou de qualquer forma de injustiça ou opressão. Como cantou novamente a voz feminina e negra de Carolina de Jesus, comigo o mundo vai modificar-se, não gosto do mundo como ele é. E por fim, não abram mão de existir com a alegria e o amor, forças motrizes da vida, sal da existência, vocação maior de todas e todos nós. A madrinha estará sempre por vocês e que essa noite, iluminada por 32 estrelas, expanda nossos corações ao infinito. Obrigada.